Oi gente, eu sou a Pri do canal Roseta Encantada, sejam todos muito bem-vindos. Ontem, dia 23 de setembro, foi o aniversário de 4 anos da Roseta e em comemoração eu trouxe esse vídeo hoje para contar para vocês como tudo começou. Eu gravei esse vídeo ontem, só que eu tive um problema técnico e o meu vídeo ficou inteiro sem áudio, então, vai sair com um diazinho de atraso, mas, não deixa de ser tão especial quanto como se fosse lançado aí no dia de aniversário. Gente, então eu vou começar contando pra vocês um pouco, da minha história e da história da Roseta. Esse vídeo é particularmente um vídeo muito difícil, porque é muito difícil a gente falar da gente, né? Falar de planta é fácil, falar da gente é difícil. Então, eu vou começar tentando resumir para vocês um pouquinho da minha história. Meu nome é Priscila Cardoso, eu tenho 28 anos, resido em Brasília, moro em Chácara, como vocês estão vendo aí atrás. Sou formada em moda, em design de moda, eu me formei, não me lembro o ano, tá? Não, sou péssima com datas. E me formei em moda com o intuito de ter a minha marca, né? Só que eu tinha dois problemas. Eu não tinha verba e eu não tinha o conhecimento para fazer tudo o que eu precisava fazer, mesmo tendo me formado e tal. A gente sempre tem coisas que tem mais dificuldade. E como eu estava começando, eu era pau para toda obra, né? Eu precisava fazer tudo e eu precisava de equipamentos como máquina de costura, manequim de modelagem e outras muitas coisas, né? Então eu não sabia direito costurar. Aí eu comecei a trabalhar como costureira na época por dois motivos, né? Eu precisava arrecadar verba para comprar os equipamentos necessários e eu precisava adquirir experiência, porque eu não sabia costurar, quase nada. E aí, comecei a trabalhar e aí nesse meio tempo, foi bem rápido até, pouco tempo, acho que não chegou nem um ano. E aí como eu precisava produzir certa quantidade de peças por dia, tinha aquele desgaste físico também. Então eu acabei desenvolvendo um quadro de bursite. Eu sentia bastante dor e eu estava bem estressada com isso. Aí eu decidi sair do trabalho, nesse momento eu já tinha a verba que eu precisava para comprar os equipamentos, né? Então eu deixei o trabalho, saí do trabalho e comecei a focar na minha marca, né, na criação da minha marca. Só que aí tem todos os outros degraus imensos que às vezes a gente não consegue superar. E eu percebi que o meu trabalho, mesmo fazendo bem, eu fiz algumas peças muito bem, para quem tinha pouca experiência, né? Mas tinha assim alguns problemas que eu tava me sentindo meio travada, sabe? Eu não conseguia progredir naquilo que eu estava fazendo. E aí eu pegava muita referência no Pinterest, referência de moda, de tendência e tal. E começou a aparecer pra mim as fotos das benditas suculentas, né? Então eu tava frustrada, porque o meu trabalho não tava rendendo aquilo que eu esperava. Eu tava sentindo dor, porque o meu quadro de bursite ainda não tinha sido revertido. E ele meio assim, naquela agonia, né? Assim, uma coisa que não vai pra frente. Aí eu sempre via aquelas fotos das suculentas e pensava, nossa, elas são lindas. E antes disso, gente, eu tentava coisa como terrário e tudo morria, nada ia pra frente, eu não conseguia cuidar. E aí eu fui pra uma feira com minha mãe e minha tia, e aí a gente comprou 2 potes 6. Minha tia comprou um pra mim e eu comprei outro. Um era Orostax, se eu não me engano, e o Arengue na época. E a outra era uma Haworthia Symbiformis, que eu tenho ela até hoje. Eu vou deixar o link aqui pra vocês da minha primeira suculenta, né? Eu fiz esse vídeo há um tempo atrás, eu vou mostrar pra vocês rapidinho como que ela tá. Gente, essa aqui é a Haworthia Symbiformis, que foi a primeira suculenta, né? Foram 2. A Orostax morreu, ela não deu certo. E essa aqui, gente, eu já botei ela em vaso grande, eu já fiz muda assim a rodo dela. E ela continua linda, maravilhosa. E aí, assim, comprei essas 2 suculentas. E depois eu comprei uma Perle von Numberg, que geralmente é a primeira aí de muita gente por ser colorida e ter esse formato de roseta, né? E aí matei ela afogada,
aí sobrava uma folha, brotava. Aí depois eu matava ela afogada, sobrava uma folha, brotava e ficou nesse ciclo aí até desaparecer por completo. E aí eu comecei a gostar, né, e pesquisar e a gente ganhou algumas mudas de uma vizinha também. E aí as mudinhas iam rendendo, tinha uma área, eu lembro até hoje, tinha uma área aqui em casa que ela era uma área que a gente não utilizava, uma varanda que a gente não utilizava e a gente começou a colocar as plantas lá. Nesse momento eu colecionava sozinha. Aí a gente começou a colocar as plantinhas nessa área que a gente não utilizava, só que lá era telha. Então as plantas ficavam na sombra. Eu precisava todo dia tirar elas da área, colocar elas para tomar sol, depois no fim da tarde colocar de volta na área, né? E aí eu comecei assim, em paralelo com a costura, eu comecei a comprar outras plantas e ganhar muitas plantas, né? Minha mãe sempre, apesar dela não colecionar, não criar na época, produzir, ela sempre comprava pra mim. Então foi só crescendo. E aí chegou um momento que elas já estavam muitas, né? E aí eu não consegui manter elas com essa rotina de pôr no sol, pôr na sombra, pôr no sol, pôr na sombra. E aí aqui em casa tinham 2 cavaletes. Até postei essa foto no Instagram ontem, tinham 2 cavaletes de obra e eu coloquei num lugar onde pegava sol e coloquei uma lona, um plástico amarelo, de forma que as plantas que ficassem lá dentro pegassem uma quantidade de sol, mas não tanto. E era assim uma cobertorinha pequena que me cabia lá dentro, sabe? Assim, algumas plantas no chão e tinha uma prateleira também. E aí eu comecei também com o canal, foi na época que eu comecei com o canal. Eu assistia muito vídeo de suculenta, né? Eu assistia vídeo do Mundo das Suculentas, do canal Alma em Flor, Meu Cantinho Verde. Tinham muitos canais que eu assistia para entender sobre os problemas que eu tinha e para aprender como cultivar as plantas. Na escolha do nome, né, assim, uma palavra que eu ouvia muito era roseta. Ah, essa roseta é isso, ah, essa roseta é aquilo. Então, quando eu fui definir o nome da marca, eu peguei essa palavra, que era uma palavra que eu ouvia bastante no meio, e era uma palavra que representava as suculentas que na época eu mais gostava, que eram as rosetas. E encantada, que representava a forma como eu me sentia passando o tempo e cuidando das suculentas. Então ficou definido Roseta Encantada. Aí comecei com o canal e as suculentas começaram a dar mudas, né? Cada brotinho, né? Cada muda. E aí as pessoas foram procurando para comprar. Também fiz o Instagram, então só de postar as fotos e de mostrar as plantas que eu tinha, eu já comecei a atrair alguns clientes. Nesse período, eu já estava assim, me perguntando, né, por que eu estava me desgastando com a costura, com uma coisa que estava me deixando muito estressada e me trazendo dor física mesmo. E não me dava um retorno financeiro bom, enquanto as suculentas que eu cultivava com prazer, né, uma coisa que eu gostava de fazer e que não me desgastava, estava me trazendo um retorno financeiro melhor. Então foi nesse momento que eu decidi que eu não ia mais costurar, que eu ia trabalhar somente com a roseta. Já tinha alguns clientes de costura, só porque eu optei por fazer algo que eu me sentia melhor. Então eu vendi as coisas que eu tinha, assim, a doida, né? Fiz faculdade, me formei, comprei tudo. E aí, assim, do nada não, né? Porque teve um processo. Mas pra quem tava vendo de fora era tipo isso. Do nada a pessoa que resolve que não vai mexer com isso mais. Vendi tudo, vendi manequim, vendi máquina de costura, vendi tecidos, moldes, linhas e muitas peças de máquina. Eu vendi bastante coisa porque como as suculentas já estavam me dando retorno, eu ia investir mais nessas suculentas. Então, a primeira estufa foi essa que eu contei pra vocês, dos cavaletes de obra. Aí logo em seguida, como já tinha uma procura maior, a gente fez uma estufa, eu e mãe. A gente fez assim, na mão, né, com a força de vontade mesmo, né. Essa estufa que a gente fez primeiro, se eu não me engano, ela tem 2,5 metros por 5 de comprimento. E aí a gente dividia, eu e a mãe. Aí ela começou a produzir também, se rendeu aos encantos das suculentas.
E aí a gente dividia a estufa entre plantas de venda, plantas de coleção. Só que eu ainda não tinha verba assim para investir em matrizes mais raras ou maiores, né? Então às vezes a gente garimpava na floricultura, comprava uma suculenta que às vezes estava com preço mais em conta, mas que era diferente das que estavam lá. Então é sempre uma alternativa também garimpar na floricultura, só que tem que ter a questão da adaptação. E aí eu comecei a fazer as propagandas no Instagram, né? Propagandas, montei algumas lembrancinhas, eu não tinha cliente para lembrancinha e eu não tinha mostruário. Então eu fiz algumas lembrancinhas com modelinhos diferenciados, né, diversificados. E aí eu fazia no Instagram as propagandas, né? E aí atraía os clientes. Então eu trabalhava nessa época, eu não tinha fornecedor e eu não tinha uma produção muito grande. Então eu ia no Garden e comprava os potes 6, que o preço era mais em conta porque era um Garden grande. E aí eu ficava tipo uns 15, 20 dias adaptando eles aqui no sol para o cliente ter uma plantinha colorida e já adaptada, sabe? Então tinha todo esse processo. Eu recebia metade do valor na encomenda e metade do valor na entrega. E aí esse valor da encomenda, ele já era usado para comprar esses potes 6, sabe? Então era o investimento que eu teria que ter. E aí assim também trazia uma garantia para mim que o cliente não ia desistir porque ele já tinha pago a metade, e para o cliente que eu ia entregar o produto porque eu ainda teria que receber a metade. Então eu encontrei esse meio para dar uma credibilidade maior tanto para o meu lado quanto para o lado do cliente. E eu fazia sempre esse processo de adaptação. Uma ou outra eu já conseguia produzir, sabe? Eu não tinha uma produção muito grande, então se eu pegasse uma encomenda de 80 a 100 lembrancinhas, eu sempre comprava com antecedência no Garden com preço mais em conta. Aí à medida, né, que a gente foi postando mais, divulgando mais pessoas foram conhecendo a gente. Também fazia feiras, né? Inclusive a primeira feira que eu fiz com suculenta foi a feira do Suco Amigos. Na época era no Parque da Cidade, a gente ia tipo com uma mesinha minúscula e algumas plantinhas e vasinhos diferentes. E sempre foi bom assim, sabe? Eu fazia também os coquedamas, que saía bastante. E aí, devido a procura aumentar, né, aí eu fui atrás de fornecedor, consegui um fornecedor na época. Aí a gente fez uma nova estufa. Essa nova estufa ela ficou para as minhas plantas e a estufa antiga, que era um pouco menor, ficou para as plantas da mãe porque ela tinha menos plantas na época. E aí ficou assim por bastante tempo. A gente começou a comprar plantas importadas e eu comecei a vender pela internet, não só feiras, né? Vender também pela internet para enviar para outros estados, que era um desafio muito grande porque eu não sabia como fazer, porque correio não pode, vocês sabem que não pode. As pessoas que enviam estão correndo um risco, inclusive eu já tive caixa que foi apreendida, então eu faço isso o mínimo possível. Então eu sempre, até assim, encontrar uma transportadora de confiança demorou um tempo, sabe? Foi um pouco difícil também. E aí ficou, né, assim, feira, recebendo clientes na estufa. Eu recebo clientes por agendamento, tá? Eu não recebo mais de um cliente por vez, eu recebo cliente por agendamento. É só agendar com antecedência, pode ser pelo Instagram ou pelo WhatsApp. O WhatsApp eu vou deixar na descrição do vídeo aqui para quem tiver interesse, tá? E aí tive um problema com queimadura de plantas, porque a segunda estufa que a gente fez, ela era colada no muro. Eu fiz até um vídeo dela, vou ver se eu consigo achar uma foto e deixar aqui pra vocês. Ela era colada no muro e ela era baixa, então o ar quente ele entrava e ficava preso. E aí as plantas começaram na época que estava muito quente, que inclusive é essa mesma época que a gente está passando agora, que tá assim chegando tipo a 40 graus aqui em Brasília. E aí queimou muita planta e eu fiquei assim bem preocupada. Na época eu tava com muita importada aqui. E aí a gente fez essa estufa aqui, que é a estufa maior. Ela tem 4 metros de altura e ela tem 8 por 6 e ainda tem bastante espaço pra gente encher de plantinhas. E aí foi essa última estufa que eu fiz. A gente desativou a segunda e estamos com duas estufas ativas, que é a menorzinha, que é a da frente,
fica com as mudas da mãe. Essa aqui que é metade minha e metade dela. Lá atrás vocês estão vendo também é a estufa de rosa do deserto da mãe. Então isso foi um processo que foi crescendo ao longo desses 4 anos, né? É muito interessante olhar para trás, assim, ver como foi, né? Assim que tudo começou, como que eu me interessei, eu procurei conhecimento, eu pesquisei, eu estudo, eu pesquiso sempre. Eu gosto muito de saber a identificação das plantas, então eu só não sei quando eu não encontro, quando é alguma planta que eu realmente não encontro. Eu gosto muito também dessa parte, sabe, de entender um pouco das plantas, e foi isso que me motivou a criar o canal lá atrás, né, que era aprender, porque eu estava tendo problemas que eu não conseguia informação, e aí, na medida que eu ia descobrindo, eu ia passando isso para as pessoas. Então, esse realmente foi o intuito de criar o canal. Mas acabou sendo aí um ótimo meio de divulgação também, né? Eu diria hoje que o YouTube, ele é o principal meio de divulgação do meu produto. E o Instagram é o segundo. Porque, assim, muitas pessoas conheceram a Roseta através do canal. A gente está chegando agora nos 40 mil inscritos, então isso é muita gente. E eu já recebi aqui no Estufa até pessoas de outros estados que conheceram a gente e vieram para Brasília e aproveitaram para passar aqui para comprar alguma plantinha, né? Eu já recebi também a Salma do Mundo das Suculentas aqui, foi um prazer enorme. Foi uma experiência assim um pouco inusitada para mim, né? Porque quando eu comecei era uma das minhas inspirações. E aí chegou um momento que eu recebi, ela vendia algumas plantas para ela na época. E aí eu perdi, assim, tinha um fornecedor na época, depois eu perdi o fornecedor. E aí, assim, até encontrar outro fornecedor, e agora eu tô sem fornecedor. Então, hoje eu diria que eu tenho uma necessidade de fornecedor menor, porque hoje eu posso comprar matrizes maiores, posso comprar algumas plantas um pouco mais raras e propagar elas aqui. Eu tenho o conhecimento já suficiente para manter aqui algumas espécies que são um pouco mais difíceis de cultivar até, sabe? Como, por exemplo, os lítops que chegaram para mim há pouco tempo. E para muitas pessoas é bem difícil, só que hoje eu já consigo lidar bem com eles. Então tem toda essa questão. Eu tenho um trabalho que eu amo, que me faz bem, que me possibilitou aprender muito. Eu era uma pessoa muito tímida, eu não conversava assim, eu não falava assim. E principalmente o canal, né? Acho que o canal foi assim, muito importante nessa quebra dessa timidez que eu tinha. Hoje eu tenho mais liberdade para falar, hoje eu não me prendo por timidez, né? Se eu quiser falar alguma coisa, eu vou falar e assim, eu diria que eu consegui resolver boa parte desse meu problema com a timidez. Não parece, gente, mas eu sou, sim, bastante tímida, tá? E também, assim, a questão de aprendizado mesmo, de conhecer pessoas, de experiência. A logística de uma empresa, mesmo que seja pequena, como a Roseta, porque ainda é uma empresa pequena, a logística ela é muito complexa, então são muitas coisas para fazer. Eu aprendi muitas coisas que eu não sabia. Por exemplo, eu não gosto de editar vídeo. Editar vídeo para mim é muito trabalhoso. É muito mais difícil para mim editar um vídeo do que gravar o vídeo. Então é por isso que às vezes eu demoro tanto para postar, porque eu gravo muito, só que eu tenho essa dificuldade em gravar. Então, assim, tem muitas coisas que eu fui aprendendo ao longo desses 4 anos. E uma coisa que eu acho que é muito importante para quem está começando um negócio, principalmente com suculentas, que é a minha área, é o que eu posso falar assim com exatidão, né? Sempre focar num produto de qualidade. Porque já aconteceu muitas vezes de eu fazer pedido grande, as plantas vierem infestadas de cochonilha. E tipo, eu nunca mais comprei da pessoa, entendeu? Porque eu não posso comprar planta que vem com problema. Eu preciso de plantas mais confiáveis. Então foca num substrato bom, até eu conseguir encontrar um substrato que realmente fosse bom para o meu cultivo, para o meu clima, o meu espaçamento de regas. Foi muito demorado, inclusive eu reajustei ele há pouco tempo. Eu segui algumas dicas da Lin Suculin. Se você não segue o Instagram da Lin Suculin, eu vou deixar aqui para você seguir. Tem dicas maravilhosas, ela é uma pessoa maravilhosa também.
Então tem todos esses pontos positivos, né? A Roseta, ela trouxe pra mim um monte de coisa positiva. Só de ter, assim, a tranquilidade de trabalhar com uma coisa minha, porque era uma coisa que eu tinha muito isso. Eu queria trabalhar com uma coisa minha, eu queria gastar a minha energia numa coisa minha. Hoje a gente ainda faz lembrancinhas por encomenda, arranjos, cuias, buquê de noiva, que é a coisa mais maravilhosa, gente. O que mais? Coquedamas, ainda faço os coquedamas por encomenda. Então hoje eu tenho uma variedade maior de produto. Tem uma qualidade melhor, porque eu aprendi bastante coisa nesse período, né? Porque a gente sempre está aprendendo. Não que hoje eu saiba tudo o que eu precisava saber, não mesmo. Porque a gente sempre tem problema. Só essa semana eu perdi umas 5 plantas por causa do excesso de calor aqui em Brasília. Mas todo esse tempo ele já me trouxe muito conhecimento. E é uma coisa assim que eu ponho em prática todos os dias. E é muito interessante olhar para trás e ver assim, né? Cara, como as coisas acontecem exatamente como elas deveriam acontecer, né? Uma coisa assim que me trouxe muita felicidade e que foi encaminhando, assim, não foi uma coisa que igual com a moda, com a costura, que eu tava ali, né, lutando para conseguir sair do lugar e não acontecia. Foi uma coisa que aconteceu, que foi acontecendo, que foi me trazendo experiências e foi dando certo. E hoje eu tenho isso muito forte em mim, sabe? A Roseta foi uma coisa que deu certo. Mesmo que ainda tenha muitas metas, né? Eu ainda tenho muitas metas, vendo, né, o ponto de partida e vendo o resultado de hoje, eu tenho certeza que eu tenho sucesso no meu cultivo e com a Roseta. Então eu ainda faço feiras, eu ainda faço lembrancinhas, ainda faço vídeos pro canal. Gente, teve uma época que eu tava muito desanimada do canal. Eu tava recebendo muitas críticas e eu não soube lidar, sabe, com as críticas, e eu fiquei bem deprimida e fiquei bem desanimada, assim, eu pensei até em parar de fazer vídeo. Mas aí depois eu fui analisando do porquê eu comecei com o canal e qual realmente era o meu intuito com o canal. Porque, assim, é impossível agradar todo mundo, né? Então, tinha umas pessoas que se beneficiavam e aí eu voltei a gravar. E foi assim, graças ao apoio dessas pessoas, que tem gente, vocês não têm noção. Tem gente que tá comigo desde o começo e que comenta em todos os vídeos pra mostrar que comentou e que deu lá o seu apoio pro canal. Então, e eu sempre lembro, assim, tem uma cliente que é a Alci, ela sempre comenta tudo e eu encontro ela nas feiras, sabe? Isso é bem legal. Então, essa força, esse apoio foi o que não me deixou desistir do canal, porque crítica sempre tem. E as pessoas, elas esquecem, né? Assim, que quem tá do outro lado, às vezes tá dando o seu melhor, se esforçando ao máximo para trazer um conteúdo ou algum conteúdo. E elas acabam esquecendo que do outro lado tem uma pessoa. E eu passei, assim, por uma fase, assim, bem estressante, porque era crítica atrás de crítica. Era bem tenso. Mas, né, ainda bem que a gente tá aí para aprender, e hoje essas críticas não me atingem mais, porque eu sei que esse tipo de gente tá aí mesmo só pra reclamar e pra atrapalhar mesmo, né? Mas, né, gente, é aquela história, né? Tanto like quanto dislike, eles dão visibilidade pro canal. Então, a gente tem que aprender a lidar com as críticas e não deixar que essas críticas desanimem, né? Porque é um trabalho, assim, é um trabalho de formiguinha, né, gente? Eu tô colocando vídeo, tipo, uma vez no mês, é muito pouco. Mas, mesmo sendo muito pouco, é um conteúdo que pode ser útil para muitas pessoas. Hoje eu tenho uma produção maior, tenho uma produção por decapitação, produção por folha, tenho mais matrizes, tenho matrizes que eu nem imaginei que eu teria. Plantas que às vezes a gente só via no Pinterest na época, né? Hoje em dia Instagram, mas na época era mais no Pinterest. E hoje plantas assim que eu tenho aqui na minha coleção, sabe? Então é muito gratificante ver que o meu trabalho, né, com a Roseta rendeu frutos. Claro que eu não posso deixar de falar, né? Eu tive muito apoio. Meu pai sempre ajudou financeiramente
não só financeiramente, né, também fisicamente, porque a segunda estufa ele construiu com o meu cunhado. Meu irmão ajudou a fazer o muro que ia ser da estufa. Minha mãe sempre comprou muitas mudinhas pra mim, no início principalmente, né? Hoje em dia a gente troca algumas. Meu pai sempre ajudava, tipo, às vezes a gente precisava comprar alguma coisa e não tava com dinheiro suficiente, ele sempre ajudava. E essa estufa também ele ajudou a gente a pagar. Então foi assim, sabe? Não foi uma coisa assim que eu fiz sozinha, eu tive todo um apoio. Eu nunca estive sozinha na Rosetta, né? Então teve tudo isso. O Cláudio sempre me ajuda, ele vai comigo nas feiras, porque eu ainda não tenho carro. É uma meta. Mas, né, vai chegar um dia, porque eu preciso ter uma liberdade maior para ir e vir com os produtos, sabe? Então é uma meta realmente. Mas ele sempre vai comigo. Leva as plantas pra mim nas feiras, faz entregas, ajuda bastante. Antigamente, gente, eu ia fazer entrega de ônibus, eu saí daqui de ônibus e eu moro em chácara e eu fazia entrega tipo no centro da cidade e ia de ônibus, às vezes 1 hora de ônibus pra ir e 1 pra voltar, entende? Hoje em dia eu tenho parceria com o entregador, então tem todos esses pequenos progressos que às vezes a gente não percebe no dia a dia, mas quando a gente vai analisar e ver, realmente é muita coisa que mudou, sabe? E eu demorei muito para trazer esse vídeo, porque é difícil realmente falar da gente, mas eu quis trazer para mostrar assim, gente, porque hoje a pessoa me vê com uma planta tipo essa daqui, ó, essa daqui mesmo que eu mostrei para vocês, ó. A pessoa vê uma planta dessa, essa é uma planta que não é muito barata, é uma planta rara. É uma planta difícil de encontrar. Aí a pessoa acha, nossa, essa pessoa consegue comprar tudo. Mas não é assim, gente. A gente vê só o resultado. A gente não costuma ver a luta do outro. Então, assim, tem muito trabalho por trás. Tem muita correria. Vocês veem, eu faço tudo. Eu tiro foto, eu catalogo, eu atendo cliente, eu faço cotação de frete, eu desenvaso planta, eu envio. Eu atendo os clientes aqui e na internet e tem as plantas, tem rega, tem adubação, gente, é muita coisa. Então, às vezes, as pessoas veem você com uma planta rara e falam assim, nossa, me dá uma muda. É sempre isso, né? Ou então a pessoa fala assim, nossa, eu queria tanto, mas eu não tenho condição. Gente, eu comecei com 2 plantinhas. Eu vendi meu equipamento de costura para investir em suculenta. Então, assim, é uma coisa assim que não cai do céu. Lógico que tem muitas pessoas que dão plantas, eu ganhei muitas plantas. Então, é essa questão, né? Sempre tem ajuda, mas assim, é uma coisa que a gente vai começando, é de degrau em degrau, é de pouquinho em pouquinho, entende? Porque às vezes a gente vê realmente o resultado, mas a gente não consegue perceber a luta do outro, o trabalho do outro. Então, assim, que esse vídeo sirva de inspiração para quem está começando, que a pessoa às vezes desanima, fala assim, nossa, abre o Instagram, só tem planta rara. Eu não tenho nenhuma planta rara, eu não vou vender nada, mas não é verdade. Vocês veem, eu comecei fazendo lembrancinha, fazia lembrancinha e sai bastante lembrancinha. E as lembrancinhas são feitas com plantas mais comuns, plantas mais baratas, porque elas têm mais facilidade em propagação e o preço delas é mais em conta, então elas têm uma saída melhor para lembrancinha. Então é tudo uma questão assim de raciocinar um pouco, sabe? Não desanimar, analisar e ver o que você pode melhorar, entende? Porque a Rosetta hoje está completando 4 anos, mas ela começou de algum lugar e ela começou com 2 potes 6. E assim, eu sou imensamente grata porque eu digo que a Rosetta ela veio me salvar de uma situação que não estava dando certo. E aí assim, né, eu comecei a contar sobre a bursite, né, gente? Com o tempo, a bursite foi melhorando, graças a Deus. Porque eu já não estava me esforçando tanto e melhorou. Lógico que às vezes eu sinto dor, né? Eu voltei a desenhar porque é uma coisa que eu fiquei muito tempo sem fazer. E é uma coisa que eu não abro mão mais, eu voltei a desenhar. E de vez em quando eu sinto uma dorzinha ou outra, mas não é aquela coisa assim de meu Deus, eu vou parar tudo porque eu não consigo levantar o braço, que era o que eu sentia antes, né? Então, eu acho que essa questão do cultivo de suculentas, ele vem como cura para muita gente. E foi assim para mim também.
E eu sempre ouço relatos de clientes, amigos e conhecidos que começaram a cultivar suculenta por terapia. Então a suculenta, as suculentas no geral, elas têm essa energia de cura, de renovação. Elas ajudam a gente a curar o que tá lá dentro. É surreal, gente, assim, parece que é muito emotivo que eu tô falando, mas é realmente o que acontece. Então, eu resumi, né, assim, talvez eu tenha esquecido algumas coisas, mas é porque realmente é difícil falar de mim, falar de tudo, assim, né, que aconteceu. E eu só tenho, assim, que agradecer, gente. Eu tenho que agradecer vocês que estão aí acompanhando o meu trabalho pelo YouTube. Eu tenho que agradecer os clientes que confiaram muitas vezes em uma pessoa que eles não conheciam. Então, isso é muito importante também. E eu tenho que agradecer o apoio e a ajuda que eu recebi todo esse tempo, né, durante esses 4 anos. Principalmente família e amigos. Porque se não fosse isso, gente, não teria Roseta, não teria mais a Roseta. Então eu sou imensamente grata e assim, o que eu tenho para hoje é esse sentimento de gratidão. Eu estou muito feliz porque hoje eu olho assim, cara, tipo, o resultado de tanto trabalho, sabe? O trabalho não acaba, continua muito trabalho, mas a gente poder ver o resultado, assim, é muito gratificante e é o que dá o gás, né, pra gente continuar aí na correria, na luta, porque não é fácil cuidar de suculenta, gente. Ainda mais quando você tem, um tantão de suculenta dessa, olha, nem tem todas aí, mas tem muitas. Então, não é fácil, é um trabalho que requer conhecimento, que requer paciência, mas que traz benefícios muito grandes para a nossa vida. Eu espero que vocês que estão assistindo aí, que estão passando por momentos mais delicados, né, possam ver esse vídeo e ver que é possível, gente, é possível. Só que assim, é degrau por degrau, sabe? Então tem diversas possibilidades, inclusive eu vou trazer um vídeo também dando possibilidades de trabalho, né, com suculenta. Só que eu preciso de um pouco mais de tempo para fazer isso, porque é um assunto mais delicado e que envolve muitas coisas. Então, que você se sinta inspirado a continuar com as suas plantas, seja para coleção, seja por terapia, ou seja para trabalho, porque para trabalho também é uma coisa boa, porque é uma coisa que faz bem para você e você leva isso para o próximo, né? Você leva o bem para o próximo. É isso, gente. Eu só tenho que agradecer porque a Roseta foi um presente na minha vida e eu disse que eu não ia chorar, eu chorei ontem, eu chorei hoje de novo, porque é um presente, assim, é um presente que chegou e tá dando certo e eu tô imensamente feliz com isso e agradecer todo mundo mesmo, né? Claro, né, se você assistiu até o final, vai ter sorteio em comemoração aos 4 anos da Roseta. A gente vai fazer um sorteio de 2 lítops, eu vou mostrar pra vocês agora. Gente, a gente vai sortear esse vasinho maravilhoso com 2 lítops Caras Montana. Ele vai sem custo para o ganhador, então o frete também vai ser por nossa conta. Vai o vasinho, o substrato, que é muito importante que seja um substrato específico, a plaquinha de identificação e os 2 lítops. E para participar é muito simples, tá, galera? É só comentar aqui embaixo. Quanto mais você comentar, mais as chances você vai ter de ganhar. O sorteio vai ser feito no dia 1º, através de uma live aqui no canal. E para participar tem que residir no Brasil, tá bom? Esse sorteio só é válido para território nacional. Olha só, gente, que coisa mais lindinha. Você que sonha com lítops, olha só, que coisa mais fofa, gente. Quem sabe não é a sua chance de ganhar, né? Nesse sorteio aí em comemoração aos 4 anos de Roseta. A gente tem algumas outras unidades disponíveis para venda, tá? Interessado, só entrar em contato através do WhatsApp que tá aqui na descrição do vídeo. Olha só, temos algumas unidades, interessados, só entrar em contato que a gente manda foto para escolher. Mas fica aí, né, o sorteio. Manda para aquela amiga, aquele amigo que você acha que gostaria, né, de concorrer também a esse lítops. Boa sorte para todos vocês! Então o vídeo de hoje foi esse. Eu espero imensamente que vocês tenham gostado e que vocês se sintam inspirados com a história, né, da Roseta, o que está por trás, né,
Eu espero que isso incentive vocês a correr atrás do sonho de vocês. Gente, olha só. Vai chegar chuva aqui em Brasília, graças a Deus. Vocês não têm noção de quanto essa chuva foi esperada. E não se esqueça de participar do sorteio. Segue nosso Instagram, vou deixar o Instagram aqui. Comenta aqui embaixo várias e várias vezes. Quem sabe a sorte não tá com você. Dá aquele like, compartilha com os amigos e a gente se vê no próximo vídeo.